Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática na Rede Municipal de Governador Valadares. E hoje nós vamos falar sobre estatística e probabilidade. Vamos conhecer os gráficos de linha. Vejam só este exemplo. Eu tenho aqui um gráfico cujo título é Vendas de Paulo. Então, aqui neste gráfico eu posso conhecer quanto que ele vendeu durante um determinado período, de julho a dezembro. Veja que em julho as vendas foram poucas em relação aos demais meses. Em agosto, de julho para agosto, houve um aumento de vendas. De agosto a setembro se estabilizou. Aí de setembro a outubro houve um aumento nas vendas novamente. O gráfico me mostra isso. Em novembro houve uma queda e em dezembro houve novamente um aumento de vendas. Então são essas informações e outras que nós encontramos no gráfico de linhas. O gráfico de linha ele é formado por uma linha construída pela ligação de segmentos de reta unindo os pontos que representam os dados. O que são gráficos? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Quais são os elementos de um gráfico? Em todo gráfico nós temos o título, a legenda e a fonte de pesquisa. O título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. A legenda é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separadas por cor ou por hachura. Fonte de pesquisa: site, blog, página, pesquisa, jornal, revista ou em qualquer fonte para a construção do gráfico. O gráfico de linhas, que é o nosso tema hoje. O gráfico de linha mostra a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza que está no eixo horizontal do gráfico. Observe o gráfico a seguir. Veja, qual o título do gráfico? Número de alunos da escola por série. Aqui nós temos a legenda. O que mostra a legenda? Olha, de cor azul mostra os alunos do 7º ano, de cor vermelha, 8º ano e de cor amarela, 9º ano. A fonte aqui no caso foi a escola que pegou referência, Escola Bom Saber, o nome da escola, de onde foram coletados os dados. Então veja, olha, em 2008, quando foi feita, começou-se essa pesquisa, a quantidade de alunos do 8º ano, era bem menor do que no caso do 9º e do 7º. Aí, olha, veja em 2010, continua assim, Você pode observar também que de 2008 a 2010 houve um aumento, da quantidade de matrícula dos alunos no 8º e no 7º ano. No 9º ano, não. De 2008 a 2009 se estabilizou. No 9º ano, passou-se a ter um aumento de matrícula de alunos a partir de 2010. Então, com este gráfico aqui, eu posso acompanhar a quantidade de matrícula por série, no 8º, no 7º e no 9º ano, que foram analisados aqui. Quando a linha é crescente de um ano para o outro, quando a linha é crescente, significa que houve um acréscimo do número de alunos daquela série na escola. Da mesma forma acontece quando a linha é contínua ou decrescente. Quando a linha é contínua, a quantidade de matrícula se manteve.
Quando a linha é decrescente, significa o quê? Que a quantidade de matrícula naquela série diminuiu. Então, veja a quantidade de informações que nós temos observando o gráfico. Observe no gráfico de linha a seguir a receita cambial turística do Brasil de 2007 a 2017. Primeiro, apareceu o termo ali, receita cambial. O que é isso? O que é receita cambial? Receita cambial turística representa os gastos dos visitantes, né? Aquilo que eles gastaram no nosso país. É representado em dólar aqui no gráfico, né? Então veja, quando começou-se esta análise, né, qual o título do gráfico primeiro? O título do gráfico é Receita Cambial Turística do Brasil. Além do título, eu tenho aqui a fonte, né? Que foi a receita, né, de onde foi tirado, né? Foi acessado em 2 de maio de 2018. Então, vamos observar. Este gráfico aqui também tem uma outra informação importante, ó. Ele está baseado em milhões de dólares, certo? Então, veja, em 2007 começou-se a análise. 4.953. Em 2008, houve um acréscimo de gastos, né? Eles gastaram mais. De 2009 a 2010, se manteve, foi contínuo. De 2010 a 2011, aumentou-se, né? Eles gastaram mais aqui no nosso país. Em que ano que eles gastaram mais? De acordo com o gráfico aqui, a análise é de 2007 a 2017. Então, o ano onde houve mais gastos aqui no nosso país, que eles gastaram mais, onde houve mais turismo, no caso, foi no ano de 2014, não é? Pelo desenho do gráfico, eu já tenho essa informação. Qual foi a receita cambial turística do Brasil em 2008? Vamos ver aqui, ó, 2008, 5.785.000, né? Pelo gráfico eu tenho essa informação. Em que ano do período considerado a receita cambial turística do Brasil foi menor e maior? Vamos ver? Em que ano foi menor aqui? No ano em que começou-se a analisar, né? Em 2007. E em que ano foi maior? Pelo gráfico aqui nós temos em 2014. Em quais anos houve queda na receita em relação ao ano anterior? Então, comparando, né? Então, em 2009... Em relação a 2008, houve queda, né? Observe aqui o desenho, ó, que em 2009, em relação ao ano anterior, houve queda. Aí houve só um aumento, aí depois, olha, em 2015, em relação a 2014, houve queda também. E depois, em 2017, em relação a 2016, houve queda também. Para responder a estas questões, devemos observar as informações indicadas no gráfico. Na linha horizontal, temos os anos. Na linha vertical, temos a receita cambial. Foi o que nós vimos. Na linha horizontal, nós temos os anos e na vertical, nós temos a receita cambial. Associando as informações dessas duas, verificamos que em 2008 a receita foi de 5.785 bilhões de dólares, ou seja, 5.785 bilhões de dólares. A receita foi menor no ano representado pelo ponto mais baixo do gráfico, ou seja, em 2007, e maior no ano representado pelo ponto mais alto do gráfico, ou seja, em 2014, como nós já tínhamos analisado. Os anos que representam queda na receita em relação ao ano anterior foram 2009, 2010, 2015 e 2017. Lembra que nós olhamos os anos onde houve queda na receita? 2009, aí olha só, em 2010 se manteve, em 2015 houve queda e em 2017. Então, 2009, 2015 e 2017 houve queda na receita. Observe que mesmo que os valores não estivessem expressos em cada ponto do gráfico, poderíamos responder as duas últimas questões apenas
observando a localização aproximada dos pontos e a inclinação das linhas que compõem o gráfico. Então, observando o gráfico, os dados fornecidos no gráfico, nós conseguimos responder todas essas perguntas. Vamos praticar. Vejam só. Leia os dados do gráfico e responda às questões. Então, aqui nós temos um gráfico que nos mostra o número de telefones de uso público no Brasil. Vocês estão lembrados, né? Muitos talvez nem chegaram a conhecer aquele famoso orelhão, né? Que tanto foi usado no Brasil. Pois é, esse gráfico aqui mostra, né? Veja só, além de mostrar a quantidade, né, essa quantidade aqui está em milhões, nós temos aqui a fonte, né, foi acessado em 5 de setembro de 2018. Veja que no ano em que começou-se a fazer esta análise, foi em 2009. A quantidade era bem maior em relação ao ano de 2015. Só observando o desenho do gráfico, que conclusão já temos? Veja só. Decrescente, né? A linha é decrescente. Então, dá-se para entender que houve uma diminuição do uso desse tipo de telefone. A que assunto o gráfico se refere? Vamos lá? Número de telefones de uso público do Brasil. O gráfico apresenta dados referentes a quantos anos? Vamos ver? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Então, são 7 anos. Quantos telefones públicos havia no Brasil em 2012? Vamos observar aqui, ó, em 2012, 947 milhões e 700 mil, né? Vamos ver aqui a letra E. Entre 2009 e 2015, aumentou ou diminuiu o número de telefones de uso público? Diminuiu, nós vimos que decresceu no gráfico, não é? Enquanto? Então, vamos fazer esta continha aqui. 1.127.200 menos 859.100. 0, 0, 1, 7 menos 9 eu não posso, agora eu tenho 17, 17 menos 9 eu tenho 8, agora aqui eu tenho 1, eu não posso, agora eu tenho 11, 11 menos 5, 6, 10 menos 8, 2, 268.100. A Escola Alegria de Viver implantou um programa de prevenção de cáries. Para analisar o resultado desse programa, a cada ano, a escola faz a contagem do número de alunos com cárie. Observe o gráfico construído com base nas contagens feitas de 2015 a 2019. Veja que no gráfico nós temos o título e nós temos aqui também os dados obtidos. Neste gráfico faltou o quê? Faltou a legenda, certo? Então, no ano de 2015, onde começou-se a fazer essa contagem, né? Nós tivemos 308 casos registrados. De 2015 para 2016, vejam que aumentou a quantidade de alunos com cárie, né? Só que no ano de 2017, olha, diminuiu. Aí 2018 continuou diminuindo e 2019, o último ano analisado aqui segundo os dados, foi bem menor do que quando começou-se a executar este programa, né, de análise de número de cáries dos alunos. Podemos dizer que o número de alunos com cárie decresceu em todo o período? Vejam só, o período observado foi de 2015 a 2019. Em todo o período decresceu?
Não, né? Por quê? Porque de 2015 para 2016 houve um aumento de casos. Então não decresceu em todo o período. Decresceu bastante depois, mas não em todo o período. No período apresentado, em qual ano houve mais alunos com cárie? Vamos ver? Vejam só, o ano em que houve mais alunos com cárie, por essa coluna que nós temos, ó, no ano de 2016. Em que ano havia exatamente 217 alunos com cárie nesta escola? Vamos ver? Em que ano que havia 217 alunos? No ano de 2018. Vejam que só observando o gráfico eu consigo todas essas informações. O que aconteceu com o número de alunos com cárie de 2016 a 2019? Entre 2016 a 2019, o número de alunos com cárie diminuiu. Eu espero que você tenha gostado. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também o nosso canal do YouTube e faça sua inscrição. Até a próxima!